Aí pessoal, esse bolo enorme com massa de chocolate recheio de prestígio trufado, ele rende até 70 fatias e eu vou compartilhar com você desde o início, desde a massa, recheio até a decoração, como que eu faço para ganhar a minha renda extra. E como eu não gosto de enrolação, eu vou já passar a receita para você. Já aqui com a minha planetária, eu tenho aqui 10 gemas grandes, 10 claras, são 10 ovos, clara e gemas separados. 6 xícaras de farinha de trigo peneirado, 2 xícaras e meia de açúcar refinado também peneirado, 1 xícara e meia de chocolate em pó solúvel 50% cacau. Os secos são todos peneirados, tá, gente? 1 xícara e meia de água morna, meia xícara de óleo, as xícaras são de 240 ml. 1 colher e meia de fermento químico, é esse daqui. E meia colher de bicarbonato. O bicarbonato ele vai ajudar a ficar mais fofinho e vai fixar mais a cor do chocolate no bolo. 1 colherzinha de chá de sal. É muito importante porque ajuda no sabor. Eu gosto de misturar o óleo com a água para aquecer. É só aquecer um pouquinho. Mamadeira de neném, naquela temperatura. Não pode aquecer muito. E por que eu aqueço a água? Porque ela ajuda a dissolver melhor o chocolate. Então eu já vou colocar na minha batedeira as claras para bater em neve e reservar. Vou bater primeiro as claras para depois bater as gemas. Lembrando, para o seu bolo sair bom, é bom seguir a receita como está. Essa receita, por exemplo, pedia 3 xícaras de açúcar. Eu ajustei para 2,5, porque eu gosto assim. Ele fica um doce sem ser enjoativo. Se você colocar menos de 2,5, sua massa vai ficar sem doce. Olha, a clara ficou assim, nesse ponto que eu quero. A clara em neve, eu vou reservar aqui nesse pote, que eu vou bater a gema e o restante dos ingredientes agora. Se eu fosse bater o açúcar com as gemas somente, ia ficar assim uma farofinha. Então eu acrescentei um pouquinho daquela água que eu levei para mornar e ele ficou assim, creme bem clarinho. Eu vou transferir aqui para essa bacia com mais espaço para ficar melhor de agregar os outros ingredientes. Essa massa de bolo é bem fácil, pode bater em qualquer batedeira. Só precisa ter um espaço maior para misturar. No meu caso, eu peguei essa bacia aqui que eu uso na cozinha. E vou acrescentar parte da farinha de trigo, lembrando que está peneirada. Parte da farinha eu vou misturando aqui com o chocolate. Eu aproveito para já colocar o meu chocolate e agora vem a água morna, que lembra que eu te falei que a água morna facilita, né, para dissolver o chocolate. E vou misturar com o fouet. Esse meu fouet tá bem fraquinho, ideal é um fouet maior, mas eu ainda não tenho. Vamos se virando com esse daqui mesmo. Eu fui mexendo com calma e ficou assim, olha, bem bonita. Eu vou acrescentar agora o restante da farinha de trigo. E também já aproveito para acrescentar o restante da água, lembrando que o óleo já está aqui dentro da água. E vou mexendo novamente até ele ficar bem homogêneo e com uma cor bem bonita. Ele dá um brilho. E olha aí como ficou. Eu vou acrescentar agora parte das claras em neve. Colocar metade da clara. Ficou um pouquinho de líquido no fundo. Esse líquido eu não coloco. E vamos misturando bem essa clara. Olha como vai ficando bonito, a massa vai rendendo. Agora eu vou colocar o fermento químico, juntamente com o bicarbonato de sódio e aquela colherzinha de chá de sal. É uma colherzinha bem rasa, tá? Misturando bem. Eu também vou colocar o restante das claras agora. Esse líquido que ficou sem bater, eu posso descartar. Agora é só misturar bem, eu já coloquei o pó royal, já coloquei bicarbonato, então misturar muito bem aqui essas claras e levar ao forno para assar. Olha que massa bonita, eu amei essa massa, ela fica uma massa não seca porque tem o óleo e também não fica quebradiça, é uma massa para você cortar para rechear
Ficou muito saborosa essa massa, muito gostosa. Nem precisa molhar muito na hora de rechear o bolo, porque ela já é uma massa úmida. E o galo já começou a cantar, né? Eu faço a edição do vídeo bem cedinho, porque aqui onde eu moro é muito barulho na rua. Então, como eu acordo cedo, eu já aproveito para editar o vídeo, mas aí vem as galinhas, né? Fazendo barulho, mas tá bom. A minha forma que eu estou usando, eu coloco somente um papel toalha, o papel manteiga no fundo, para não grudar. Não passo manteiga e não faço mais nada. Essa assadeira, ela tem 29 de largura, 40 de comprimento e 6 centímetros de altura. Ele fica um bolo altinho, que dá para você fazer 3 lascas, 3 camadas, né? Você corta 3 camadas de massa para colocar 2 camadas de recheio. Olha como ficou bonito, tá bem brilhoso essa massa. E eu vou dar umas batidinhas nela para poder assentar direitinho no fundo. O tempo no forno vai variar de forno para forno. No meu forno ele ficou 60 minutos, porém eu faço os meus ajustes no forno. Porque o meu forno ele é semi-industrial, ele aquece muito. E para fazer um bolo grande assim, eu prefiro assar no fogo. Eu coloco ele no fogo baixo do forno e na grade abaixo da grade que está a assadeira, eu coloco uma assadeirinha, uma forma com água, que é para dar umidade naquele forno e o bolo assar por igual. Ele não assa só embaixo e fica cru em cima. Antes ele queimava embaixo e ficava cru em cima. Então, gente, agora vamos passar o recheio. Olha, aqui eu tenho 10 caixinhas de leite condensado. Falei que é um bolo grande, bem recheado. Tô usando essa marca aí, são 10 caixinhas. E eu tenho 6 caixinhas de creme de leite, da mesma marca que eu estou usando. Ele é o de 200 gramas, tá? E o leite condensado é esse daqui, de 395. São 5 xícaras de coco ralado. Eu usei 3 cocos médios, eu ralei. E um vidrinho de leite de coco. 1 colher de margarina, eu estou usando margarina com sal. E 2 barrinhas de chocolate branco. Pega um chocolate bom que vai dar a diferença no sabor. A minha panela aqui é uma panela de fundo grosso, que é importante ser uma panela grande porque é muito recheio. E fundo grosso para não queimar. Então eu já adicionei o meu leite condensado, coloco as caixinhas de creme de leite, o leite de coco, a margarina, já adiciona todos os ingredientes aqui. Coloca a margarina e o coco ralado. Eu não vou colocar aquela minha pitadinha de sal porque essa margarina já tem sal. E por fim, vamos colocar o nosso chocolate. Esse chocolate dá um sabor todo especial nesse prestígio. Por isso que é bom escolher um chocolate nobre. Se escolher um chocolate muito inferior, não fica gostoso não. Tem chocolate aí que é só gordura e não dá sabor legal. Tá bom, gente? Escolhe um chocolate nobre se você quiser entregar um recheio saboroso. Eu coloquei no fogo médio. Todos os meus recheios, principalmente esses aqui que são quantidade, que é bastante, para não correr o risco de queimar no fundo. Coloco o fogo médio e quando ele começa a ferver para engrossar, eu boto no fogo baixo, mexendo sempre para evitar de grudar no fundo e ficar com pontinhos pretos no seu recheio. Agora eu volto com você quando estiver pronto. Voltei! É nesse ponto que o recheio vai ficar. Ele fica parecendo que está muito líquido, porém, não podemos esquecer que aqui tem o chocolate dentro. Ele vai ficar firme na hora que esfriar. Ele fica assim nesse ponto. E quando você dá uma viradinha na panela assim, ele vai soltar do fundo. Aqui não dá para fazer muito porque é muito recheio, senão vai cair. Depois que eu desliguei o fogo, tirei a panela do lugar e fiquei mexendo bastante até evaporar bem a fumaça, que é para ele parar o cozimento. Senão ele continua cozinhando, se deixar parado assim quente. Vai mexendo bem até sentir que evaporou bastante a fumaça.
Lembrando que eu não sou profissional de bolo, eu não trabalho, não tenho essa prática toda, mas eu me viro, estou sempre fazendo e as pessoas gostam muito. Não sou profissional, mas eu sou uma estudiosa, estou sempre aprendendo com os que fazem. Olha, aqui eu pego um bowl bem grandinho, mas eu vou dividir em duas partes. Coloquei um aqui. Um erro que eu fiz foi colocar nesse bowl de inox, porque no final eu vou mostrar pra você que ele continuou cozinhando aí. Aí ele ficou um pouquinho mais escuro do que o outro, mas ficou muito gostoso também. Eu tenho que ficar me segurando pra não comer recheio, né? Sabe que é uma tortura pra quem gosta de doce. Não pode ficar comendo, né, gente? Por causa da diabetes. Mas é muito bom. Esse recheio de coco trufado é uma delícia. Depois que esfriou tudo, vamos aqui tirar essa casquinha do bolo. Ela faz o bolo ficar mais durinho, principalmente a de chocolate. Essa casquinha, ela cria uma barreirinha, né? E não fica muito bom. Tem que tirar para poder ficar mais apresentável o bolo. Na hora de comer também, ele fica mais gostoso sem essa casquinha. Sei lá, parece que ela faz o bolo ficar bem mais doce. Então, eu tirei toda aquela casquinha lá do bolo. E agora eu vou forrar um papel toalha aqui na minha mesa, que é pra eu virar o meu bolo. Desenformar o bolo. Pronto. Olha como sai fácil da assadeira. Só passar a faca na lateral e no fundo não gruda nada. Papel manteiga no fundo é show de bola. Ó, agora vamos tirar esse papel manteiga. Olha como sai fácil. Ficou bem legal. O bolo sai fácil, não quebra e mantém assim bem macio. Olha a umidade, olha a maciez. Muito bom esse bolo. Adoro essa massa, tá? Vou sempre fazer. Inclusive tem um outro bolo para editar que eu fiz com uma outra massa. Eu até gostei, mas não gostei tanto quanto dessa massa. Já cortei o bolo aí, 3 lascas, como eu falei, para a gente começar a rechear agora. Aqui eu já coloquei um plástico. Esse saquinho é saquinho de hortifruti que eu compro com frutas. Eu lavo, higienizo e eu coloco ele aqui no fundo, que eu vou fazer o bolo prensado. Bolo prensado é você montar o recheio com o bolo, montar o recheio dentro da assadeira, para deixar de um dia para o outro na geladeira ou alguns dias no freezer. Vou colocando aí a minha primeira camada. Essa é a parte que eu mais gosto de fazer, que é montar o bolo. Agora eu vou puxando aí esse plástico, que não pode ficar enrugado aí. Deixar bem esticadinho o plástico, que a gente vai molhar essa massa para que ela receba o recheio. A calda que eu utilizo para umedecer essa massa é bem básica, leite condensado com água filtrada. É no olhômetro mesmo, não tenho medidas. Eu coloco aqui 2 dedinhos de leite condensado e completo com água do filtro, utilizando uma garrafinha de refrigerante, 250 ml. E pronto, vou acrescentar água e dar uma agitada para misturar bem. Vale provar, tá, gente? Se você provar, não pode estar muito doce e também não pode estar sem doce. Tem que estar salobinho, como diz a minha avó. E eu coloco uma tampinha furadinha e vamos molhar o bolo. Eu cuido para umedecer bem aqui as laterais, porque antes elas ficavam bem sequinhas e não era legal. Então, depois de molhar as laterais, eu vou pro meio. O meio é sempre um pouquinho mais úmido. E esse bolo eu já falei que a massa já é úmida e não precisa molhar muito. E se você quiser colocar uma colher de chocolate 50% nessa calda, você também pode, fica a critério. Eu não coloco, porém fica muito bom também. Agora vamos pro recheio. Olha que recheio cremoso. Vai uma dica aí, dá para ganhar dinheiro somente com recheio também. Porque se você colocar nos potinhos, aqueles potinhos que vêm com tampa de 100 gramas ou 100 ml, é isso aí. Aqui eu venderia um daquele por R$5 e fica muito bom e sai bastante. E eu fiz essa receita grande de 10 leite condensado porque o bolo é grande. Porém, você pode diminuir, pode fazer a metade se quiser, vender só o recheio ou fazer um bolo menor. Olha como fica bem recheado esse bolo. Agora eu vou
espalhando o recheio, sempre cuidando aqui das laterais, que é para não faltar recheio para ninguém. Vou espalhando primeiro nas laterais e depois puxando para o meio. Esticando sempre o saquinho para não ficar embolado no meio do bolo. E cuidando de espalhar para essa camada de recheio ficar uniforme. Que é para não ficar não ficar mais recheio nos pedaços e menos nos outros. Seria injusto, né, gente? Eu vou colocar agora a segunda parte do bolo, da massa. Coloca, tá vendo? Você consegue cortar fininho e colocar na massa sem quebrar. Puxando o saquinho das laterais, deixando bem esticadinho. Eu gosto, é bom fazer o que a gente gosta, né? É bom ver as pessoas comendo, elogiando. Se puder ganhar um dinheiro com isso, melhor ainda. Se você tiver uma massa também que você fez e gostou, quiser deixar nos comentários, eu agradeço, porque eu sou aprendiz, né? Essa já é uma que eu gostei, anotei no meu caderninho. Se você deixar uma massa boa aí, eu vou experimentar e te conto depois. Molhando do mesmo jeito que eu fiz na primeira, sem segredo. Deixa úmido, porém sem encharcar. E agora vamos para a segunda camada do recheio. Olha, esse que eu te falei que ficou um pouco mais escuro, porque é o mesmo recheio, mas eu coloquei nesse recipiente de inox e ele continuou cozinhando. Olha que eu fiquei mexendo bastante depois que tirei do fogo. Olha, ficou mais escuro aí. Eu vou dar uma mexida nele todo. Ficou mais escuro. Não queimou, não mudou o sabor, nem cheiro, nem nada. Mas, porém, se eu não tivesse mexido bem depois que tirei do fogo, tivesse colocado mais recheio aí, corre o risco de queimar, né? Ia ficar bem pretinho no fundo. Então, não é legal. É bom colocar na vasilha maior e evitar de colocar no inox. Coloca num de vidro, pode ser até de plástico, mas evita o inox. Assim, né? Se for de inox, coloca na vasilha mais aberta para esfriar mais rápido. Mas tá muito gostoso esse bolo. Eu tô narrando esse bolo, esse vídeo, depois da festa, né? Porque eu fiz, não deu tempo de editar. Fui pra festa, comi do bolo também e ficou muito gostoso. Recebi muitos elogios. Então faça, que é garantido que seus clientes vão gostar. Bom, essa é a última camada de recheio. Já espalhei bem, puxei bem o saquinho. O saquinho tem que ficar bem esticadinho, não pode embolar no meio do recheio. E eu venho com a última camada de massa. Colocando aí a última camada, ajeitando bem, tá? Ajustando bem. O recheio ficou bem firme, então não tem problema. Eu posso acomodar bem aqui. Se for um recheio mole, você tem que tomar cuidado na hora de colocar a mão em cima, porque senão você vai achatar o seu recheio. Nesse meu caso, não. Recheio ficou bem firme e massa fina, né? Então, ajeitei aí e vamos finalizando, molhando a última camada do bolo. Mesmo processo das outras camadas, molhando as laterais. Eu vou finalizar aqui e volto com vocês fechando, empacotando esse bolo para guardar no congelador. Depois de devidamente umedecido a última camada, puxando aqui o plástico com cuidado para não arrebentar o plástico, mas ele precisa ficar esticadinho. Eu vou envelopando aqui, ajeitando as laterais e depois eu venho com um plástico por cima. Que esse bolo eu posso deixar de um dia por outro na geladeira. Se a geladeira deve estar com a temperatura, coloca no mais frio, porque, né, às vezes se tiver calor, a geladeira não fica gelando muito bem. Então coloca no mais frio, se for para um dia para o outro, ou no freezer. Se for colocar no freezer, deixa bem embaladinho, pode ficar até 30 dias no freezer. Esse daqui eu vou deixar por 10 dias. Se for deixar bastante tempo no freezer e for precisar da assadeira, você pode deixar ele congelar de um dia para o outro na assadeira no freezer e depois você tira da assadeira e embala no papel alumínio. Tem que ficar bem embaladinho. Só tira da assadeira para colocar no freezer depois que tiver congelado. Porque eu já tirei esse que eu vou precisar da assadeira para fazer o outro bolo. Passados 10 dias,
o meu bolo já está aqui desenformado, ainda está congelado. Não tem problema decorar o bolo com chantilly com ele congelado, eu faço isso sempre. Claro que seu bolo não deve estar encharcado, por isso que você não deve molhar tanto, encharcar, porque se encharcar, mesmo sem congelar, ele vai escorrer no chantilly. Então, molhou demais, encharcou, quando descongelar, ele vai escorrer. Nesse caso aí, nem tá seco e nem tá encharcado, tá molhado do jeito que as pessoas gostam. Então, eu vou bater agora o meu chantilly, vou usar esse aqui, da marca Amélia, Chantilly Mix, bem gelado. Eu deixo na geladeira e ainda costumo colocar um pouquinho no congelador na hora de bater, que é para não ter problema, principalmente se tiver no calorão aí. Coloquei 1 litro de chantilly, minha batedeira é grande, se a sua for pequena, coloca metade, tá? Mas a velocidade alta aqui para mim é 5. Então, bati até ficar nesse ponto bem hidratadinho, sem cair da espátula. Cai, mas demora. Tá vendo como que ele ficou? E mesmo assim cai porque tem bastante na espátula que é de silicone, ele vai deslizar. Mas é nesse ponto aí, ele fica bem hidratado para espatular o bolo. Vou começando aqui, espatular o meu bolo. Vou espalhar o chantilly por todo o bolo e volto com vocês. Eu procuro colocar uma camada mais grossinha por cima, deixar o mais liso possível. E nas laterais eu vou acertando. Daqui a pouco eu vou limpar essa sujeirinha que faz aí na lateral. E dou uma ajeitadinha porque aí é somente a base, né? A decoração ainda vem a seguir. Lembrando que se você for vender esse bolo em fatias, você não precisa fazer essa etapa do chantilly. Você vai cortar as fatias do tamanho que você quiser, colocar na embalagem que você vai vender e faz uma decoraçãozinha lá mesmo na embalagem. Depois eu vou te passar como que eu faço. Mas se for vender em fatias, você pode fazer numa forma menor, na forma de 1 quilo, por exemplo. Eu já vou bater aqui o meu chantilly. Eu vou usar essa marca aqui, eu nunca tinha usado, é muito boa. Minha filha trouxe pra mim de Belo Horizonte. Aqui na minha cidade não tem. Muito boa. Eu vou usar porque eu tinha dos dois, né? Então, agora chegou a vez de usar esse. E esse é muito gostoso, ele tem gostinho de leite ninho. Esse daqui eu vou bater bastante na velocidade mais alta ainda, porque eu quero que ele fique assim, bem airado. Não vou deixar hidratadinho igual o outro, porque esse daqui tem que ficar airado, olha, caindo em pedaços mesmo. Porque eu vou colocar o corante preto. Corante é muito forte. Eu vou colocar o corante preto aqui nas laterais, que é um bolo do Atlético Mineiro, né? Vai preto e branco. Ó, esse corante, ele vai amolecer um pouco o chantilly, por isso que ele tem que bater bem airado. Já deixei o outro batendo lá. E na hora de misturar o corante, procure se afastar do bolo, porque pode respingar no bolo. Eu só estou misturando aqui, que é para mostrar na câmera. Peguei uma caneca mesmo para fazer uma marca ali no meio do meu bolo, que nem saiu no meio certinho, porém passou batido. Com uma régua escolar, eu vou fazer as marcações. Se você pretende trabalhar sempre com bolos, procura ter uma régua que você vai usar somente para isso, né? Deixar na cozinha sua régua, porque sempre vai precisar estar marcando alguma coisa. Fazendo as marcações, porque eu vou simular um campo de futebol. Lembrando que é a primeira vez que eu faço um campo de futebol e eu não tenho nem tanta prática assim para confeitar bolos. Porém, o aniversariante gostou muito, vou logo adiantando que ficou muito lindo. Agora eu vou fazer o trabalho de bico. Eu estou usando o bico serra e um bico pitanga, o bico pitanga pequeno e o bico serra. O bico serra que eu estou usando é o 2B da Wilton. O pequeno não tem numeração, é um menorzinho. E o bico serra você vai usar o que você tiver em casa, porém não muito grande, porque senão leva muito chantilly. Nesse daí ele vai sair bem fininho e não vai gastar muito chantilly. Então vamos fazendo assim com paciência, marcando, colocando o branco com o preto. Terminei as laterais do bolo e agora vou preenchendo todas as marcações aqui do topo. Eu já estou usando um bico pitanga, porém é um bico 1M da Wilton. Nesse topo eu vou usar 2 bicos 1M da Wilton. Preenchendo todas essas marcações, eu vou preencher com o branco. E olha aí como vai ficando bonito. Agora eu vou preencher com o verde
Esse, como eu disse, é o bico Pitanga 1M da Wilton. E vamos simular o gramado com esse verde. Olha, pessoal, eu já terminei o topo e agora eu vou fazer um zigue-zague aqui com o mesmo bico pitanga que eu estava preenchendo, fazendo as marcações do topo. Vou fazendo até o finalzinho e já volto com vocês. E olha aí, pessoal, eu já terminei o topo e vou fazendo aqui a lateral, finalizando com o mesmo bico 1M que eu estava fazendo o gramado em cima. Vou contornar todo o bolo aqui, olha como ficou. Lembrando que eu não fiz nenhum curso de confeitaria e nem faço sempre esses bolos assim. Porém, quando alguém me pede, eu faço e dá sim para você ganhar o seu dinheiro fazendo bolos por encomenda. Porém, tem que ver direitinho os seus custos, porque esse bolo aqui é um bolo que sai caro. Você viu o recheio, né? São 10 caixinhas de leite condensado, fora os outros ingredientes. Sai caro esse bolo, não sai por menos de R$ 400 para vender pronto assim. Então, calcula bem os preços na sua cidade, que aqui na minha cidade está bem carinho o leite condensado e todos os ingredientes, chantilly e tudo, tá bom? O fato de eu não ter muita experiência na confeitaria não diminui o valor das coisas. O sabor é muito bom, todo mundo gosta muito dos meus bolos, então isso não diminui o preço do bolo. Antes de entregar, antes de aceitar a encomenda, eu falo, não tenho experiência em confeitar bolo. Eu mostro a foto dos bolos que eu faço e a pessoa escolhe o que ela quer. Porém, todo mundo sai elogiando, não vai sair no prejuízo, que senão não vale nem a pena. Eu gosto mais da ideia de vender em fatias, fazer o bolo naquelas formas de fazer pão, aquelas formas de 1 quilo, fica melhor para você cortar e vender em fatias. Olha, ficou assim no final, lá na festinha, eles colocaram aí esses bonequinhos. Ficou assim, todo mundo gostou, ficou bonito e gostoso. Eu vou colocar na descrição e no comentário aqui todos os ingredientes da receita. Beijos, fiquem com Deus!